Trabalhar com a academia, aprender na academia é um prazer. Eu comecei com aquela pessoa que toda a gente fala e conhecia, que é o Rui Lima, e com ele fiz o curso acreditado de Tecnologias do primeiro ciclo. Eu até tinha um bocadinho assim a pretensão de que sabia um bocadinho disto. Depois de fazer o curso, aquilo que eu sabia era quase nada. E é muito interessante trabalhar com o professor Rui Lima. Descobri também o curso da escola virtual. Aí também aprendi a potencializar tudo aquilo que eu já conhecia e a utilizar os recursos de uma forma assertiva e que me permitem melhorar muito quando eu utilizo a escola virtual. Iniciei ainda há pouco tempo também o curso acreditado da doutora Ariana Cosme, a mentora da gestão flexível do currículo. Se penso parar aqui nos cursos da academia de maneira nenhuma. Eu sou a Sandra Duarte Tavares e juntos vamos aprender a escrever e a falar bem, sem erros. O meu nome é José Coentrão, sou enfermeiro de Serviço de Urgência Pediátrica e quero ajudá-lo a preparar-se para agir de forma rápida e eficaz numa situação de emergência. Porque a informação salva vidas. O meu nome é Inês Moura, sou coach vocal e quero convidá-lo a embarcar comigo nesta viagem pela sua voz. Mi nombre es Juan Fernando Bou. Soy psicólogo y un apasionado del coaching y la educación. O meu nome é Daniela Laranjeira, sou educadora social e coach. ¿Quieres ser más feliz en el aula? Venha conhecer algumas ferramentas de coaching educativo e aceite o nosso desafio. ¿Puede la psicología hacer que las personas realmente seamos más felices? Seja mais positivo e aprenda a usar as suas forças no que o faz realmente feliz. Aceite este desafio. Meu nome é Rómulo Neves, sou professor e convido-vos a entrar neste desafio de não deixar ninguém para trás. Eu sou Elizabeth Jesus e juntos vamos demonstrar para que serve aprender história. Eu sou o João Barroso e permita-me acompanhá-lo nesta jornada para aprender a gerir melhor o seu dinheiro. Eu sou a Sofia Almeida Santos e proponho contribuir para um país mais ativo, crítico e inclusivo. Aceita este desafio? Meu nome é Marco Bento, sou professor e um apaixonado por tecnologia educativa. Ligue-se comigo à nova Sociedade Mobile e ajude os seus alunos a tirar partido deste novo mundo de oportunidades. Chamo-me Luís Pereira. Entre na rede e venha comigo aprender mais sobre a desafiante tarefa de dominar os média digitais. O meu nome é Ariana Cosme e convido-vos a acompanharem-me nesta caminhada que é a gestão flexível do currículo.
O meu nome é Rui Lima, sou um entusiasta da educação e da tecnologia e este curso é o meu desafio para si. Com este curso não estás sozinho. Nele encontras dicas, métodos e estratégias para que, estudando menos, estudes melhor. Olá, colegas. Espero que se encontrem bem. Vou apresentar-lhes a equipa do MX Pro, que produziu os 8 módulos que estão previstos para serem adotados em 2024. Ao meu lado tenho a Sandra Jorge. Dedicou a sua vida aos cursos profissionais, é professora sempre dos cursos profissionais, fez um doutoramento nos cursos profissionais e é interessada seriamente nestes cursos. Temos também o Bruno Roque e o Pedro, já companheiros da equipa da Matemática A, exatamente porque nós temos elementos comuns às duas equipas. Destaco também aqui a presença do Luís Guerreiro, que também faz parte da equipa do Matemática A, e aqui, de novo, temos o Jorge Nuno Silva, que é um especialista em jogos e também revisor científico de todos os nossos projetos. Gostava então de vos falar um bocadinho mais da especificidade dos nossos módulos dos cursos profissionais. E então, temos aqui o seguinte: quando nós temos uma turma de cursos profissionais, nós temos alunos muito diversificados. Ainda há pouco tempo uma colega me dizia que de 25, só 2 falavam português. E nessa perspectiva temos que nos adaptar às circunstâncias. Temos 2 módulos obrigatórios, mas também temos muitas escolhas e, portanto, quem tem a responsabilidade de selecionar os módulos, que tenham atenção que os alunos que nós temos, porque nós somos de matemática, nós não somos os responsáveis por pôr aquele aluno a ser um excelente profissional em determinada área. A nossa preocupação é fornecer-lhe ferramentas matemáticas que os ajudem a pensar, de raciocínio, situações que sejam genéricas a todos os cursos e à nossa maneira de estar na própria vida. E queria dizer-vos então que temos também de pensar em que tenho sempre 3 tipos de alunos que nós todos conhecemos. Uns têm dificuldades, mas lá vão fazendo as suas coisinhas devagar e nós para isso temos uma flexibilidade de uma avaliação formativa, sumativa, e à medida que vamos lecionando o módulo, o aluno vai respondendo e vamos ter a possibilidade, no final das 25 horas, o aluno ter o módulo feito. Mas depois temos também aqueles alunos que não se adaptam e, portanto, nem lápis, muitas vezes, nem caderno, e, portanto, lá estão, não faltam às aulas, mas chegamos ao final do módulo e temos de arranjar uma solução, porque os professores de matemática têm uma alergia àquela questão que às vezes se diz para respirar passa. Nós, no sentido, não conseguimos fazer isso, os professores de matemática não conseguem fazer isso e por isso nós criamos aquilo que chamamos a avaliação do módulo. Então, aí estamos centrados num trabalhinho de projeto e depois também numa apresentação oral, onde o aluno pode realmente mostrar algum trabalho. Podem ser feitos em grupo ou individualmente, tudo depende das circunstâncias e do número de alunos que os colegas têm nesta área. Depois temos outro tipo de alunos, são aqueles que faltam às aulas. E então, nessas circunstâncias, o que é que nós vamos fazer? Temos também aquilo que nós chamamos as tarefas de recuperação. Se o aluno faltou a um determinado tema, o que é que nós vamos fazer? Uma tarefa de recuperação sobre esse tema. Já está no manual. Tem, então, um resumozinho pequeno e simples e depois seguido de uma questão ou 2 ou 3, sempre simples, para nós trabalharmos a matéria que aquele aluno não deu porque faltou à aula. E por isso os colegas encontram aqui
tudo o que precisam para responder a esta diversidade de alunos que vão encontrar, e que é normal encontrarem nos cursos profissionais. Quero dizer-vos que, relativamente aos professores, nós temos ainda o seguinte: este programa é um programa muito interessante, é um programa diferente, mas tem muitos ous. Diz, por exemplo, ou, e, ou. E nós, no módulo, temos todos os ous, pois nós não sabemos qual é o ou que os colegas entendem que ser o mais adequado, ou para aquela turma, ou até para alguns alunos individualmente. E nessa perspectiva devemos estar atentos a esses ous e selecionar aqueles que entendemos serem mais fáceis, mais acessíveis para aqueles alunos que têm mais dificuldades. E temos também, colegas de todos, sabemos ter muita paciência, porque dar aulas aos cursos profissionais é muito difícil, principalmente quando se é diretor de turma, em que o trabalho ainda é mais acumulado, e por isso é muito trabalho e precisamos todos de muita paciência, porque estes alunos também precisam e muito de nós, professores, para os ajudarmos a terem uma perspectiva feliz na vida e também ajudá-los a integrarem-se na nossa sociedade. E agora vou passar a palavra ao meu colega Bruno Roque, que vos vai falar da nova estrutura dos cursos profissionais. Até já. Com estas aprendizagens essenciais passam a existir 24 módulos de matemática no ensino profissional, todos com a mesma duração, 25 horas. Destes 24 módulos, 2 são obrigatórios para os cursos de 100 horas, 4 são obrigatórios para os cursos de 200 horas e 6 são obrigatórios para os cursos de 300 horas. A esses módulos acrescem outros tantos módulos de entre os restantes que são todos módulos opcionais. E somos nós, os professores de matemática em cada escola, que os escolhe, construindo assim um plano de módulos específico para cada curso. Os cursos de 300 horas têm como obrigatórios os módulos P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Para estes cursos, dos outros 18 módulos opcionais, os professores têm de escolher mais 6. Os cursos de 200 horas têm como módulos obrigatórios os módulos P1, P2, P3 e P4. Os restantes 4 módulos, para estes cursos, podem ser escolhidos de entre os 18 opcionais, juntamente com o módulo P5 e P6, que não são obrigatórios para estes cursos. Para finalizar, os cursos de 100 horas têm como módulos obrigatórios apenas os módulos P1 e P2. Os outros 2 módulos para estes cursos podem ser escolhidos de entre os 18 módulos opcionais e ainda os módulos P3, P4, P5 e ainda P6. Ao longo deste webinar, vamos dar algumas sugestões e dicas sobre como escolher o plano de módulos mais adequado aos seus alunos. Começamos por ver os 8 módulos com manual em adoção este ano. Os módulos obrigatórios para todos os cursos, P1, Modelos Matemáticos para a Cidadania, e P2, Estatística, e ainda os módulos opcionais, OP1, Jogos e Matemática, OP4, Programação Linear, OP5, Modelos Discretos, OP6, Estatística Computacional, OP8, Geometria Sintética e OP9, Padrões Geométricos. Daqui a pouco a Maria Augusta e o Pedro vão detalhar um pouco o que se pretende trabalhar em cada um destes módulos. Para que os colegas possam construir da melhor forma o plano de módulos nas vossas escolas, deixamos aqui também a lista dos manuais a disponibilizar nos próximos 2 anos, em 2025 e em 2026. Uma das nossas preocupações no ensino secundário passa pela avaliação externa. Está prevista nestas aprendizagens essenciais a prova de exame para a matemática dos cursos profissionais e para a matemática B, que se irá centrar nos 6 módulos obrigatórios dos cursos de 300 horas, os módulos P1 a P6. Por isso, e isto é uma sugestão, se tiverem habitualmente alunos dos cursos de 200 horas a fazer exame nacional a matemática, uma das possibilidades é escolherem como módulos opcionais o P5 e o P6 para o plano de módulos desse curso. Caso contrário, se habitualmente os alunos não fizerem exames nacionais, basta escolherem de entre os módulos opcionais os módulos que considerem mais acessíveis e que melhor se adequam a cada curso. Mas vamos então ver um pouco mais em detalhe em que consiste cada um dos módulos em adoção este ano. Começamos com o Pedro e os 2 módulos obrigatórios para todos os cursos. Como vimos,
Estas aprendizagens essenciais dos cursos profissionais desenvolvem-se em módulos obrigatórios e opcionais. É recomendado que o módulo P1, Modelos Matemáticos para a Cidadania, seja o primeiro a ser relacionado em todos os cursos. Este realça o papel da matemática na sociedade atual em questões como os processos eleitorais ou modelos financeiros. Os conteúdos são comuns à matemática A, à matemática B e estão incluídos no programa de MACS. Nos modelos matemáticos, nas eleições, para além de esclarecer termos próprios das eleições, como, por exemplo, abstenção, votos validamente expressos, votos nulos ou votos em branco, pretende-se identificar o vencedor de um processo eleitoral através de sistemas maioritários, como a maioria simples ou a maioria absoluta, e o vencedor de processos eleitorais que recorrem a boletins de preferência, e aqui destacamos o método Borda. A eleição do delegado de turma pode ser um bom exemplo para aplicar o sistema de maioria simples, onde o vencedor é aquele que tiver maior número de votos. No sistema de maioria absoluta, o candidato eleito tem de obter mais de metade dos votos validamente expressos. Caso contrário, terá de se recorrer a uma segunda volta. Este método é utilizado nas eleições presidenciais em Portugal. Os autores das aprendizagens essenciais sugerem a análise e discussão da eleição do Presidente da República de Portugal em 1986, evidenciando assim a importância da existência de uma segunda volta. O método de Borda é atribuída a pontuação a cada candidato de acordo com a ordem de preferência dos eleitores. Nos modelos matemáticos na partilha, pretende-se dar a conhecer modelos matemáticos que permitem criar procedimentos para fazer distribuições proporcionais, tais como o método de Hont e o método de Saint-Laguet. Devem ser apresentadas oportunidades para comparar a distribuição dos deputados utilizando dois métodos, concluindo que o método Hont tende a favorecer os maiores partidos. Nos modelos matemáticos em finanças, pretende-se desenvolver a literacia financeira. Na matemática dos salários, temos por objetivo analisar um recibo de vencimento, perceber conceitos relativos ao salário bruto, o que é o salário líquido, bem como a razão para os descontos que efetuamos para a Segurança Social e para o IRS e o seu cálculo. Na matemática, na poupança e no crédito, trabalhamos os juros simples e os juros compostos. Aqui é importante realçar a vantagem e a preocupação que devemos ter na poupança. O outro módulo obrigatório é o P2, Estatística. Os conteúdos trabalhados neste módulo são comuns à matemática A, a matemática B e a MACS. E estes conteúdos correspondem aos do atual módulo A3. Os tópicos aqui abordados passam pelo vocabulário específico da estatística, dados univariados e dados bivariados. O que há de novo? Aqui também há muito pouco, mas há algumas nuances que devem-se destacar. Para os colegas que ultimamente têm trabalhado apenas com o ensino secundário, realça-se a classificação de variáveis já trabalhadas no ensino básico. Nas variáveis quantitativas temos as discretas e as contínuas. Nas qualitativas também devemos destacar as nominais e as ordinais, que têm associado a uma certa ordem. Por exemplo, a categoria dos automóveis ou a classificação numa maratona. Outro destaque prende-se com o cálculo dos percentis. Neste programa, a tónica nos estudos percentis deve ser na sua interpretação, na caracterização de distribuição dos dados e no contexto da sua representação gráfica e não tanto no cálculo por processos analíticos. O último aspecto que pretendo realçar prende-se com o gráfico de linhas. Este, que constava na síntese habitual que fazíamos dos gráficos, é aqui considerado como um caso particular de um diagrama de dispersão em que o tempo é variável independente. Mas como é que podemos articular e avaliar os conteúdos deste módulo? Sugerimos aqui a realização de um trabalho de projeto estruturado, com tarefas bem orientadas e com um objetivo específico e que permita o acompanhamento pela parte do professor ao longo do módulo. Uma das nossas propostas envolve os jogos tradicionais, promovendo assim a integração de alunos oriundos de outros países, promovendo a partilha de experiências e tradições e o trabalho de grupo, bem como o conhecimento de outras culturas. O trabalho poderá resultar num póster, numa exposição ou num evento a nível de escola. De seguida, o meu colega Bruno Roque vai falar-vos sobre o pensamento computacional e de que forma podemos trabalhar de forma organizada e sem grande alteração daquilo que já é a nossa prática. À semelhança das outras aprendizagens essenciais de matemática, também aqui há um destaque claro
para o pensamento computacional, que pode ser trabalhado com tecnologia, com uma destas 3 ferramentas, ou mesmo sem tecnologia. Mas vamos destacar a maior novidade, o Python. O Python está disponível em plataformas online, como o Google Colab, onde qualquer utilizador com uma conta da Google consegue ter acesso, nas calculadoras gráficas com o módulo Python e ainda no site oficial com o seu ambiente próprio, que pode ser instalado em qualquer computador. Sobre o Python, os autores das aprendizagens essenciais são claros, colegas, e com isto esperamos que fiquem mais descansados. Não fazem parte dos objetivos das aprendizagens essenciais o aluno ter conhecimento de comandos específicos ou de técnicas de programação em Python. No entanto, os alunos têm de ser capazes de analisar e interpretar algoritmos descritos numa linguagem natural. E é mesmo isso que nos propomos a trabalhar nas nossas tarefas e de forma gradual ao longo de todo o ensino secundário. Mas vamos ver um exemplo. Vai-se depositar um capital de 500 euros a uma taxa de juros simples anual de 2%. Primeira pergunta, sem qualquer novidade para nós. Qual é o capital acumulado ao final de um ano? Reparem que a partir daqui podemos trabalhar o pensamento computacional com questões deste género. O que muda se o capital inicial for 1000 euros? Para termos um maior capital final, seria preferível duplicar o capital inicial e manter a taxa de juro, ou manter o capital inicial e duplicar a taxa de juro? O que muda se a capitalização for ao fim de 2 anos? Mas vamos continuar com outra questão habitual nas nossas aulas, que a expressão relaciona o capital inicial, a taxa de juro e o capital final. Continuamos sem novidades. Reparem que até agora não precisamos de Python nesta tarefa. Reparem agora neste algoritmo escrito em linguagem natural. Depois de conhecermos o valor do capital inicial e da taxa de juro, calcula-se o valor do capital final com esta expressão. O aluno deve ser capaz de a relacionar com a expressão anterior e rapidamente concluir que dá o valor do capital ao fim de 2 anos. Para finalizar a tarefa é apresentado um programa em Python, que está nas aprendizagens essenciais, e pede-se apenas ao aluno para o implementar e interpretar o resultado que obtiver. Usando o Google Colab, de que já vos falei, escreve-se o código em Python. Executando o programa, obtemos o capital final de 1030 euros. O aluno copia os comandos e interpreta os resultados. A partir daqui podemos fazer algumas alterações ao programa dado e usar o Python para os cálculos, focando o nosso trabalho na resolução de problemas e no pensamento computacional, com a análise e interpretação dos algoritmos. Colegas, sabemos que a utilização de Python é uma das grandes novidades destas aprendizagens essenciais para todos nós. E por isso mesmo, contem mais do que nunca connosco, seja para a formação presencial nesta ou noutra área que considerem importantes. Seguimos agora para os módulos opcionais com a Maria Augusta. E quais são os módulos opcionais que nós temos para 2024? Primeiro, temos aqui a programação linear. E na programação linear, os colegas já sabem, é muito interessante, eu gosto imenso de programação linear, alguns alunos também gostam, a calculadora ajuda muito, mas temos de nos interrogar, será este um módulo indicado para estes alunos, para esta turma? Portanto, isso só os colegas é que poderão responder. E agora vamos falar de outro módulo opcional, o AP5, modelos discretos. Aqui nós estudamos as progressões geométricas, progressões aritméticas, o crescimento linear, o crescimento exponencial. Também aqui faço a mesma questão. Será um módulo simples? Será mais simples que o anterior? Isso também ficará ao cuidado dos colegas. Depois temos outro módulo, aqui também, neste caso, é um módulo interessante, que tem a ver com a estatística computacional. Este módulo tem uma precedência, que é a estatística, e também pode ser interessante para alguns cursos. Por isso, colegas, têm aqui mais uma opção. A seguir, vamos falar de outro módulo. Este já é mais conhecido, é o módulo da geometria sintética, parecido, não igual, melhorado, relativamente àquilo que tínhamos, o A1,
Este, sim, é um módulo mais simples, mais acessível, porque trabalhamos conteúdos do dia a dia, questões muito ligadas à realidade, desde os perímetros, as áreas, os empacotamentos, e por isso tem aqui uma oportunidade de refletir sobre a possibilidade de utilização deste módulo em larga escala. O AP9, os padrões geométricos, é um módulo muito interessante e permite também aqui a integração. Tem muitas imagens, muitas fotografias, que nós podemos falar da calçada portuguesa e depois podemos interrogar os nossos alunos que não são portugueses, o que é que têm em paralelo nos países deles. Temos as nossas rosáceas, enfim, temos um trabalho aqui muito interessante e próximo dos alunos e da realidade. Também aqui o programa fala de muitos ou isto, ou aquilo, ou aquele outro. Portanto, daqueles tópicos só é necessário escolher um, e alguns deles são mais fáceis do que outros. Depois temos também a parte final dos padrões, que este manual tem os padrões desenvolvidos de uma forma excepcional. Desculpem a modéstia, a falta de modéstia, mas a verdade é que temos uma forma de descobrir quais são as simetrias que eu vejo num determinado padrão, o que é muito complicado, e depois de tanto estudo que eu já fiz sobre esta matéria, inclusivamente com livros americanos, eu reconheço que este manual vai ficar para a história do ensino da matemática, esta questão relativa ao estudo dos padrões, porque é que nós só temos 17 tipos de padrões e quais são eles. Claro que isto não é para saber, é para comparar, para consultar. Depois deste módulo, temos outro módulo muito interessante, que são os jogos, que quem é coautor deste módulo é o Jorge Nuno Silva, meu amigo também há muitos anos, revisor científico de todos os nossos projetos, pelo que também os conhece por dentro, e é a pessoa que mais entende de jogos neste país. Por isso, ninguém melhor do que ele para vos apresentar o módulo dos jogos, o AP1. O meu nome é Jorge Nuno Silva, sou matemático e especialista em jogos matemáticos. Os jogos matemáticos são objetos fantásticos porque, sendo naturalmente apelativos pelo seu aspecto lúdico, eles transmitem a quem os pratica a apreciação do raciocínio rigoroso e criativo, tão típicos da matemática. Por outro lado, e com o convívio natural que vem com o jogo de tabuleiro, promove a oralidade nos alunos, a capacidade de partilhar experiências, de aprenderem uns com os outros, se desenvolverem uns com os outros de uma maneira autónoma, partilhada e mais sofisticada. Eu não me canso de apelar à apreciação dos jogos matemáticos de tabuleiro como instrumento pedagógico que promove, de facto, as características do pensamento matemático. Este manual para o módulo dos jogos, de que me orgulho muito de ser coautor, foi feito de maneira a privilegiar os jogos em si, a análise dos jogos em si, que é o aspecto fundamental, primeiro, mas também o estudo de jogos com relevância histórica, e estudamos alguns com milhares de anos, que têm histórias muito interessantes e têm papéis culturais muitíssimo relevantes. Estudamos puzzles matemáticos que tiveram muita relevância na história da matemática dita séria, e que são também instrumentos e exercícios intelectuais muito interessantes e muito úteis para quem os conhece pela primeira vez. Estudamos e utilizamos truques de cartas matemáticos que são muitas vezes exercícios de combinatória fantásticos, como o baralho de cartas é um instrumento muito rico para exibir e ilustrar conceitos matemáticos, e veremos como os melhores truques dos melhores mágicos do mundo são, no fundo, teoremas matemáticos ao nosso alcance de partilhar com os alunos. O manual está construído de maneira a proporcionar vários trajetos para os alunos, muitas alturas possíveis de avaliação, de autoavaliação, de escolha de percurso pelos alunos, muitas propostas de projetos e de trabalhos que podem
sair relacionados com esta substância do manual. Portanto, constitui um instrumento muito útil para a sala de aula e não só. Acho também que este manual pode ser usado por professores fora deste módulo, porque propicia sempre uma experiência aos alunos enriquecedora no que concerne à promoção do prazer de pensar bem e de pensar com criatividade, são as características da matemática, mas também as características dos jogos matemáticos. Sobre os outros módulos, os manuais dos outros módulos, gostava de dizer que eles seguem também uma arquitetura muito interessante e muito boa para a sala de aula e o uso em escola. Eles privilegiam a substância de cada um e depois as suas ligações à cultura, à história, à cidadania. Permitem também vários trabalhos de projeto e de colaboração e de formas diversificadas de serem explorados e, portanto, são ótimos instrumentos para a comunidade escolar. E despeço-me desejando muito bom trabalho a todos. Muito obrigada, colegas, pela vossa atenção. Contem sempre connosco, com a nossa equipa, sempre disponível para fazer ações de formação, para vos ajudar em tudo. Até breve.